Fala rapaziada, o UFC tá chegando aí no sabadão, o UFC Fight Night, um evento um pouco filler, mas a gente pode aí tirar algumas pérolas, como eu já disse no último vídeo, que eu vou deixar no card aí. Carlos Ulberg enfrenta Alonso Menifield num duelo pelos meio pesados no Come Event deste final de semana. Eu me chamo Gabriel Mota, seja bem-vindo ou bem-vinda à tripulação do MMA Pirata. Mas antes de seguir viagem, já clincha no like, compartilha e comenta aí. O que você tá esperando deste evento sabadão? Você tá no hype? Mesmo sem ter aí grandes nomes, ou você tá de olho nos brasileiros deste card? Enfim, agora sim, vamos pra luta. Bom, na trocação, o Carlos Ulberg, ele usa uma troca de bases, mas ele é majoritariamente canhoto, mas ele troca bem nas duas bases. E normalmente ele usa uma base parecida com a do Karatê. Ele é bem preciso e explosivo nos golpes, ele mantém muito bem a distância, tem uns chutes bem poderosos de todos os ângulos. Ele tem uma movimentação bem fluida, ele consegue circular bem, fugir do adversário só andando, ele tem poder nas mãos. O Menifield, ele tem muito punch e muita explosão nos golpes, basicamente é isso. Os contras do Carlos Ulberg é que ele não checa tanto os chutes, ele tem muita passividade, ele espera muito o jogo do adversário, precisa de espaço para golpear e não lida tão bem com a pressão, e ele não movimenta tanto a cabeça, enquanto o Alonso Menifield, ele tem golpes abertos, pouca movimentação e chuta pouco também. Inclusive eu acho que ele poderia chutar mais. Ele até movimenta um pouco a cabeça, mas é mais para golpear e botar mais força nos golpes. No grappling, o Carlos Ulberg tem uma boa defesa ali, mas ele não foi tão testado assim. Ele tem um jiu-jitsu oportunista, aplica ground and pound, enquanto que o Menifield tem também ali uma certa quantidade de quedas, aplica ground and pound também. Ambos aplicam poucas quedas. O Menifield perde muita posição, não controla bem e não se posiciona muito bem também. A visão de luta e o gás. O Carlos Ulberg, ele tem um gás razoável, ele não se expõe tanto assim, mas antes ele se expunha um pouco mais. Ele é bem preciso e hoje em dia ele dosa o gás, coisa que ele não fez, mas parece que ele consertou. Ele não fez na primeira luta, onde ele perdeu por TKO pro Kennedy Nzechukwu. E o Alonso Menifield tem um queixo razoável também, agressividade e tem punch durante toda a luta. Os pontos contras de ambos os lutadores é que o Ulberg, ele tem muito pouco volume e por vezes ele é muito passivo. O gás e o queixo dele, ele conseguiu contornar, né, medindo melhor a distância e dosando melhor os golpes. Já o contra do Menifield é que ele perde bastante rendimento, tem um gás bastante mediano também, que às vezes some, e ele é pouco versátil. Ele tenta quedas, mas ele não sabe controlar nem progredir. Ele tem punch, mas ele não varia tanto assim os golpes e chuta pouco também. Então acaba que ele tem pouca versatilidade. Cara, o veredito para essa luta é um pouquinho complicado também, mas eu já tenho o meu palpite. De qualquer maneira, eu vou explicar para vocês. O que acontece é que o Carlos Ulberg, ele é um cara muito passivo e ele parece que aprendeu com a primeira derrota dele no UFC, onde ele foi nocauteado e depois engrenou várias vitórias, mas eu percebi que ele mudou um pouco o estilo dele de jogo. Ele fica um pouco mais distante da média para longa distância, no caso, né? Troca a base se precisar, circula bastante e lança poucos golpes. Ele lembra um pouquinho até o estilo do Ciryl Gane em certos momentos, que fica longe com uma base meio karateca, entra batendo com um jab direto e sai, e depois fica rodeando o octógono. Então eu acredito que essa estratégia é que ele vai pôr em jogo. E do outro lado, o Alonso Menifield, ele é um cara que ele gosta de ir pra cima, ele gosta de ficar ali tentando encontrar e encurralar o adversário, porém ele não tem tanto volume e o gás dele vai caindo conforme os rounds vão passando. Eu acredito que se o Alonso Menifield botar uma mão certeira no queixo do Carlos Ulberg, ele pode cair sim. A questão é que o Alonso Menifield, ele precisa encaixar essa mão, só que ele vem de longe para isso. Então a distância dele e a questão do gás dele vão fazer com que essa possibilidade vá caindo ao longo dos rounds, enquanto o Carlos Ulberg vai ter ali uma certa precisão, um certo tempo de entrada e saída, que pode fazer com que ele se saia vitorioso nessa luta. Não acredito que o grappling vá fazer diferença nesse duelo. Uma outra coisa também é que o Alonso Menifield tem punch a luta inteira, então assim, se no terceiro round o Carlos Ulberg não dosar o gás dele, ele pode sim tomar uma pregada e fazer com que o Alonso Menifield saia assim vitorioso.
vitorioso. Bom, o resultado dessa luta pra mim vai vir através de uma decisão e provavelmente não será uma luta tão empolgante assim. Acredito que haverão knockdowns, pelo menos um, mas acredito que possa haver também ali um knockdown a favor do Alonso Menifield. Dito tudo isso, Carlos Ulberg via decisão. You win! Bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí. Essa luta não tinha tanta coisa pra gente analisar, porque ambos são mais trocadores e um é muito passivo enquanto o outro é um pouco limitado como atleta de MMA como um todo, mas eu acredito que essa luta, além de morna, não deixará ninguém assim impressionado em relação ao futuro desses dois na categoria, certo? Posso estar muito errado, porque o Carlos Ulberg pode vir aí e dar todo um show aí que cala em minha boca, né? Mas acredito que não vai ser por aí não, tá bom? Bom, rapaziada, por hoje é só, um beijo e foi! Perfect!